Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Hoje então, em nosso segundo módulo, das curas das operações espirituais, nós vamos então, agora, faz de conta que nós estamos no plano espiritual e nós vamos olhar lá para baixo para ver como é que o plano espiritual vai ajudar, vai auxiliar os processos de cura, aqui da humanidade, tá ok? Como é que funciona? Como que os espíritos intervêm? Como é que eles ajudam, E amanhã nós vamos falar dos médiuns de cura, os que incorporavam os Dr. Fritz, que incorporavam esses grandes médiuns de cura. Nós vamos ver também como é que funciona tudo isso aí, tá? Então vamos lá. Vamos começar entendendo da seguinte maneira, Muito bem. A primeira coisa importante que nós temos que entender é o seguinte, Vamos pegar o nosso modelo do projeto Terra, tá? Vamos colocar só 2 planos, só para a gente poder conversar, Vamos pegar aqui onde está a cidade Nosso Lar. Vamos pegar o plano da luz, E tem as cidades na luz aqui, tá? Então, e o ser humano aqui embaixo, nas trevas profundas, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa importante que nós temos que entender é, no plano astral, existe a medicina astral. Ok? A medicina que cuida da biologia, vamos chamar assim, do corpo astral. Ok? Biologia do corpo astral, para facilitar as coisas. Nessa biologia do corpo astral, nós temos nela os 7 chakras, as redes de meridianos da acupuntura, tá ok? Então, existe uma fisiologia do corpo astral. O corpo físico tem sua biologia, que nós conhecemos, conhecida pelo homem, conhecida pela nossa medicina. Porém, ela é apenas uma roupa. Sem a alma, sem o corpo astral acoplado, este corpo não faz nada. Ele é simplesmente, ele vai ser um carro sem motorista. Ok? Tá? Por isso que quando o corpo espiritual, o corpo astral, sai à noite, o corpo fica lá parado, como um carro que você deixa no estacionamento e sai, o motorista sai. O carro não anda sozinho, o carro não pensa sozinho, não decide nada sozinho. É uma roupa. Então, vamos, Então, veja bem, o corpo astral, ele tem uma fisiologia. O corpo físico tem outra. Por exemplo, o carro tem uma mecânica. Cada marca tem uma mecânica diferente. Então, é preciso alguém que entenda, que quando o corpo físico, quando o corpo astral acopla no corpo físico, nós vamos ter uma coisa chamada de simbiose. Tá? Simbiose significa o seguinte: vai existir uma coisa de mão dupla, certo? Tanto o corpo astral influencia o corpo físico, quanto o que acontece no corpo físico influencia o corpo astral. Tá? Isso se chama simbiose. Você sabe o que é um simbionte?
Você sabe, já estudou, Ju, no colégio? Você tem que saber antes de entrar na faculdade. O que vem a ser simbiose? Isso, muito bem, respondeu muito bem, mas responde no microfone aí para todo mundo saber que você tem sabedoria. Né? Ah, responde, poxa. Né? Simbiose é uma relação onde os dois indivíduos são beneficiados Mutuamente. Isso, simbiose, quando você tem dois organismos diferentes que se juntam para um auxiliar o outro no processo da vida, processo evolutivo. Né? Por exemplo, quando você tem uma árvore, por exemplo, e você tem lá um líquen, né? Você quer ver uma outra coisa que, às vezes, uma orquídea, por exemplo, que ela brota, às vezes, dentro do tronco da árvore, e tem o líquen. O líquen é uma planta que ela usa a seiva da árvore. Né? Então, tem certos produtos, um se chama parasita, é uma coisa assim. Às vezes não, às vezes o parasita, ele se junta, ele só aproveita da vida para o outro, ele não oferece nada para o outro. O simbionte não, a simbiose é diferente, um ajuda o outro. O parasita não, o parasita só suga do outro, tá bom? Tá? Essas são as diferenças aí. Né? No caso do corpo astral, é um simbionte, é uma simbiose, onde tanto o corpo astral absorve fluidos do corpo físico, né? Tem a sensação, tem as emoções, tem odor, tato. Sabe? Se o corpo astral tem uma dor de barriga, o corpo físico tem uma dor de barriga, o corpo astral também passa mal. Você está entendendo? Ele tem essas influências. E ao contrário também, se no corpo astral acontecer qualquer desequilíbrio no corpo astral, o corpo físico começa a sentir esse problema também. Tá? Então, é uma mão de duas vias. Ok? Por isso, todas as vezes que uma pessoa fica doente, é necessário saber a causa. Se a causa ela é oriunda do corpo físico, biológico físico, ou se a causa dessa doença é do corpo astral, é do corpo espiritual. Tá? O que acontece? A nossa medicina, ela não conhece nada do corpo espiritual, nada do corpo astral. Portanto, tudo que existe de doenças será encarado apenas como doença do corpo biológico. E às vezes não se encontra causa, não se encontra o porquê, não se sabe como. Por exemplo, nesta pandemia mesmo que vocês estão vivendo, ninguém sabe como as pessoas autoimunes são autoimunes. Ninguém sabe por quê. Tá? Não é uma coisa tão natural? Um monte de gente que pega o vírus, não acontece nada, e as outras ficam doentes e morrem. E a medicina não sabe por quê. Né? Porque a resposta, ela não está no corpo físico, simplesmente. A resposta está no corpo astral. Certo? O corpo astral é um corpo projetado e o corpo físico também. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Tá? Essa lei fundamental que a medicina nossa não conhece. Então vamos lá que eu vou falar para vocês isso. Para vocês deixarem registrado nesta aula esse tipo de informação que nenhum livro você vai achar. Então, né? Quando um corpo astral, olha, um corpo astral vai assumir um corpo físico, isso é um projeto de engenharia genética do astral. Mas é engenharia dos planos superiores. Bom, então, o que vai acontecer aqui? Eu vou explicar para vocês porque uns pegam coronavírus e morrem, e outros nem pegam coronavírus, mas nem sentem que pegou. Aonde que está o problema? Ou não problema, né? Então, presta atenção. Isso aqui, esse projeto de engenharia genética dos planos superiores, no nosso caso, é um projeto kármico. Ok?
Então, muito bem. Esse projeto kármico, tá, faz com que cada indivíduo tenha um projeto biológico particular. Ou seja, presta bem atenção, tá? Se no karma dessa pessoa, se no projeto de vida dessa pessoa, que é o projeto kármico, está lá, ele não vai morrer ou sofrer de qualquer doença. Porque tem pessoas que raramente pegam uma gripe e não vai sofrer de uma doença. Então, a engenharia genética projeta toda a salvaguarda na biologia. Ok? Então, pode parecer pandemia, pode pegar tudo que ele não vai ficar doente. Tem um programa genético dentro, implantado pelos engenheiros, que vai torná-lo imune a qualquer vírus, a qualquer bactéria. E vai tornar imune a câncer, a uma série de coisas. Ok? Ele não vai ficar com câncer. Ele não vai ficar doente. O vírus pega, passa, nem liga para o vírus. Isso faz parte de uma engenharia genética projetada. Agora, se o indivíduo pega o vírus, ele fica doente, fica mal, pode ter certeza que está no projeto, e morre, está no projeto kármico dele morrer por essa infecção, por esse problema. E a nossa medicina, bicho, não adianta você inventar remédio, vacina, né? O dia que eu inventar uma vacina, o plano astral muda o código dele, ele morre por outro problema. Fica doente por outro problema, porque ele tem karmicamente que arrastar esse problema. Ele tem que adquirir essa doença kármica. Ok? Tá? É como se o plano astral já tivesse vacinado e imunizado praticamente, né? Quantas pessoas estão morrendo desse vírus? Vamos supor, 3, 2% da humanidade? De quem pega? Então o resto, tecnicamente, está imunizado pelo plano superior, pelo plano astral. Né? Porque karmicamente essas pessoas não deveriam partir ou sofrer qualquer consequência mais grave por ataque desse vírus. Dessa maneira, já no projeto genético da pessoa, é implantado um sistema de segurança, né, que vai combater todos esses males que porventura o corpo possa ser atacado. Tá? Eu falo para vocês que a engenharia sideral, ela pode fabricar um corpo para nós, pode projetar um corpo que você não fica nem um pouco doente, absolutamente nem um pouco doente. Vocês sabiam disso? Nem um pouco doente. Você vai ficar praticamente eternamente, né? Bem, tá desfocando, Ju? Espera aí, deixa eu ver, deixa eu levantar aqui. Eu tô vendo, tô sentindo também que tá dando uma desfocada. Hã? Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ver se eu consigo colocar. Dá meu óculos para mim, Ju? Não, pega aí, tem aqui. Tem aqui, peraí. Eu vou colocar no foco manual e vou ajustar. Como essa câmera fixa. Deixa eu ver aqui. Desfocou ou não? Não, né? Então agora eu acho que não vai mais dar esse problema. Hã? O quê?
Agora eu tenho que ajustar o foco manualmente. Espera aí. Bom? Hã? Isso. Então agora eu coloquei no outro sistema. Aí, agora tá bom, né? Tá bom. Deixa eu dar uma ligada no ar, que eu tô com muito calor aqui. Só um minuto. Abafado. Então, retornando no que eu estava falando para vocês, é o seguinte, né? Então, se o plano astral quiser, os engenheiros siderais, eles projetam um corpo, né, que nunca vai ficar doente. Nenhum tipo de doença. Tá? Então, vocês estão entendendo que quando você vivencia uma experiência, você fica doente por algum problema, isso faz parte da lei do karma? Hã? Não, aqui não tá, não. Aqui tá bom. Não, tá bom. Tá bom. Eu estou vendo bem aqui. Então, o lance é o seguinte, né? Você pode construir um corpo assim. Então, isso significa o quê? Que todo tipo de mal pode ter dois aspectos. Aquilo que a gente falou na aula anterior. Os chineses têm a ideia do seguinte, que a doença em si não existe. O que existe é um desequilíbrio. O indivíduo entra no desequilíbrio por uma série de fatores. Por exemplo, se eu comer uma coisa estragada, né? Se eu comer morcego, né, Ju? Você está entendendo? Se eu comer porcaria que não tem a ver com o alimento essencial do ser humano, então, aí vai pintar um grande desequilíbrio. Um órgão do seu sistema vai ser atacado. E isso pode também prejudicar o corpo astral. O corpo astral está conectado com o seu corpo físico. É claro, né? Eu estou andando de carro, sofro capotamento, me arrebento todo. Puta, mas você vai no hospital, fica lá, o cara tem que costurar você em todas as partes. Né? Aí o que acontece? O tempo de recuperação de uma pessoa mais saudável, mais equilibrada, pode ser rápida. O tempo de recuperação de que tem aspectos kármicos muito deles a colocar, vai demorar mais. O projeto do corpo não tem uma reação imediata para a cura. Você está me entendendo? Então, veja bem que a intervenção de cura, a intervenção de uma doença, ela já acontece antes de você nascer. Né? Na programação do seu corpo biológico devido ao seu resgate kármico, devido à sua natureza kármica que você está carregando nesta vida. É claro que isso os nossos médicos não entendem absolutamente nada, não têm a mínima noção de que é assim. Por isso eu digo para vocês que a nossa ciência está muito distante de entender, né, como é que funciona o DNA. Você pode mapear o DNA, mas você não sabe como é que funciona. Sabe? Você não sabe para que serve os genes. Você não sabe para aquela sequência, o que aquela sequência faz, o que deixa de fazer. Né? É complicado. Essa matriz aí é uma coisa assim de gênio que construiu, que projetou. Não está na capacidade de nossa investigação entender o que cada gene realmente faz. Você se lembra daquele filme chamado Kaitacha? Negócio assim, esqueço agora o nome. Que é um futuro distante onde as pessoas são projetadas geneticamente. Então, seria uma época, claro que aí não tem espírito, não tem alma também, tá? É só um avanço científico daqui 200, 300, 400, 500 anos, futuro, onde nossa medicina conseguiu entender todo o funcionamento do DNA, todos os genes. Então, a gente conhece o gene de cada doença, o gene de cada problema congênito, que a gente chama. Então, o que você faz? Você pode projetar, né, interferir na matriz genética no feto e projeta. Eu não quero esse gene, não quero esse, não quero esse. Eu tiro todos esses genes e projeto e coloco aqueles genes que dá mais inteligência, aqueles genes que dá mais força física, aquele gene que dá maior resistência física ao indivíduo. Vocês estão me entendendo? Esse é o ponto-chave da questão. Então, isso no futuro a Terra vai fazer, porque nós vamos interagir com o plano espiritual na era da luz e tudo mais. Né? Mas que é possível você fazer isso sim. Então, né,
Essa é uma maneira primária do plano superior interferir em nossos processos de cura. Tá ok? Tá bom? Outra forma é o seguinte. Eu vou contar uma história para vocês, real. Eu estava na cidade de Campinas, há muito tempo atrás, na década de 80, né? Era umas 3 horas da tarde, assim, um calor, mas um calor desgraçado, e eu estava andando na rua, lá em Campinas, bem no centro, na Francisco Glicério, onde tem a famosa catedral, tem a Catedral Central de Campinas ali, né? Então, na Francisco Glicério, eu tava, e a igreja, sabe que a igreja lá dentro é fresquinha, né? A temperatura é bem fresca lá dentro por causa da construção, né, antiga dela. Bom, então o que eu fiz? Eu resolvi entrar na igreja, a igreja estava aberta, entrar na igreja para dar uma descansada, sentar no banco e dar uma descansada. Mas a hora que eu entro na igreja, tem uns espíritos na porta da igreja. Tem uma meia dúzia de espíritos ali, entre homens e mulheres. E então eu chego, já cumprimento, os espíritos já cumprimentam, eles já percebem que você está sacando eles. Então, a hora que eu entrei, a igreja estava vazia praticamente. Eu entrei, sentei no banco e veio sentou junto comigo, um espírito, e ficou conversando comigo. Tudo bem. Isso é normal. Agora, de repente, entra uma senhorinha, uma velhinha aí, devia ter quase 80 anos, chorando mesmo, mas chorando aos prantos a velhinha, sabe? E ela foi lá na frente, onde tem uma coisa para rezar para Nossa Senhora, que tem a estátua de Nossa Senhora, tá um lugar certo específico. E junto com ela, eu vi que entrou uma moça, um espírito, tá? Um espírito. Uma moça tinha uns 30 e poucos anos só. Ela entrou junto com essa mulher. E lá a mulher se ajoelhou, começou a chorar, rezar e chorar. Eu fiquei encucado. Falei, pô, que essa velhinha está chorando tanto? O que está acontecendo com ela? Que ela está tão triste, né? Tão chorando, né? E eu comentei com o espírito isso do lado, né? Ele falou, não sei, né? Vamos esperar. Aí nisso, aquele espírito que estava junto com a moça saiu de perto dela e veio vir embora para coisa. Aí eu cutuquei o meu, chama ela e pergunta para ela. Aí quando a moça chegou perto da gente, a gente questionou ela, falou assim, o que está acontecendo com a velhinha lá? Por que ela está chorando tanto? Aí ela falou assim para a gente, não se preocupe não, ela está chorando, porque ela está com uma netinha muito doente no hospital, né? Muito doente. E ela veio pedir ajuda aqui aos anjos, né? Aos santos, veio fazer uma oração para que, né, Deus pudesse ajudá-la, né? Mas, no entanto, quem ajuda? Quem ajuda é o suporte ali, aqueles espíritos são os espíritos de suporte que a gente fala. Ela falou assim, nós já pegamos dados, nós vamos verificar o que está acontecendo, mas certamente, né, o plano espiritual já está sabendo, tudo já está fazendo o que tem que fazer. Né? Porque a gente sabe que às vezes não é preciso, né, ficar rezando, pedindo para o astral. O plano superior tem todo um sistema lá que funciona, sabe? Né? Mas porque vocês são teimosas, eu falo para vocês que vocês têm que colocar a câmera mais perto, vocês não colocam. Não é. O zoom não adianta bem. Deixa eu explicar para vocês. Né? Deixa eu colocar, só vou dar uma corrigida. Peraí, só um minuto. Quanto mais perto, melhor. Você quer ver? Não, bem, é só tirar o zoom. Entendeu? Agora fica mais fácil. Entendeu? Aí ela não perde tanto a qualidade. Né? Um dia vocês vão aprender isso em física. A ótica linear. Então vocês estão entendendo que aí ela foi lá, mas certamente, ela falou, certamente o plano espiritual já está sabendo, já está cuidando. Mas as pessoas pedem, né? Porque quando elas não conhecem como é que funciona o plano astral, aquela velha história, né? Se a criança tiver que partir, ela vai partir, se estiver no karma dela, na lista dela. Se ela tiver que ser curada, a tecnologia do astral, olha, existem tecnologias no astral que vocês nem sonham, nem imaginam. Cura qualquer coisa. Qualquer órgão do ser humano que pode estar destruído por qualquer problema se substitui em questão de segundos, se for preciso, e se o plano superior assim o quiser. Vocês estão me entendendo?
Então, é importante que vocês entendam que supercapacidade tem o plano superior para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Nós vamos mostrar isso para vocês na aula de amanhã. Das grandes cirurgias que o Zé Arigó fazia, como ele fazia aquelas coisas. Que praticamente é impossível nem pensar em nossa medicina. Tem alguma pergunta, Ju? Quais técnicas de cura são mais indicadas para aplicar em crianças? Qualquer uma dessas que vocês aprenderam, tanto o reiki, quanto acupuntura, ervas medicinais, tá? Quanto mais natural você trabalhar com a medicina, melhor, tá? A medicina ocidental, ela é boa, até certo ponto, ok? Entendeu? Tem muito remédio aí que mais faz mal do que bem, mais destrói o indivíduo do que cura. A indústria farmacêutica é uma indústria de botar porcaria no mercado e achar que é bom, que faz bem, né? Então, nos hospitais, cara, é complicado, né? Quanto erro médico, quanto remédio mais mata do que cura, e o plano espiritual tem que se virar nos 30 para consertar os erros que a nossa medicina realiza. Complicado. Isso os espíritos falam muito para mim. Né? Independente, né, da gente julgar a boa intenção do médico, você está me entendendo? É uma questão de conhecimento real mesmo da coisa em si. Nossa medicina, ela é muito pobre ainda em alguns aspectos. Professor, quais práticas espirituais o senhor vê como a mais aprimorada para melhorar a simbiose corpo e espírito? Meditação ou tai chi? Ambos. Todo praticante de tai chi, no processo tai chi, tem meditação. Todo praticante de yoga, na yoga tem meditação. Faz parte da ferramenta do yoga e do tai chi a prática da meditação. Né? Todas as correntes orientais têm em comum a meditação. Tá? Não se foge dela nunca. Apesar de haver o projeto genético pré-definido nos nossos corpos, como o livre-arbítrio da pessoa interfere? Isso. O livre-arbítrio funciona assim, ó. Eu tenho minha vida, eu tenho um Dharma, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser agora. Eu posso sair pra balada, encher a cara de bebida, encher a cara de bebida, encher a cara de cocaína, encher a cara de droga. O que você acha que vai acontecer comigo? Eu vou ficar bem de saúde? Criando um vício, posso fumar pra caramba, posso fumar maconha, fumar cigarro. Eu vou me autodestruir. Eu vou criar um câncer. Eu vou criar um karma físico, um karma biológico para mim. Porque eu estou me envenenando aos poucos. Isso se chama, no plano astral, suicídio. Não se esqueçam que o André Luiz, né, que é o Carlos Chagas, um cara que tem uma foto com o Albert Einstein ao lado dele, quando o Einstein visitou o Rio de Janeiro, tá? E o indivíduo foi considerado um suicida depois da morte. Porque é um indivíduo que fumava e bebia horrores. Mesmo sendo um médico e sabendo que isso é um veneno que você está colocando no seu organismo. Então, isso significa o seu livre-arbítrio. Você pode até ter um conhecimento e usar mal esse conhecimento. E não levar em consideração que você está envenenando o seu corpo aos poucos. Isso se chama suicídio consciente. E quando ele morreu praticamente com câncer no estômago, intestino, não sei direito, né? E isso afetou o corpo astral dele. Veja, isso afetou. Por isso que depois da morte ele carregava aquele mal, aquele problema grave no corpo dele. É a simbiose que eu falei para vocês, né? Uma deterioração do corpo físico prejudicou o corpo astral. Por isso que após a morte, depois do resgate, ele teve que passar meses nos hospitais astrais para ser recuperado. Né? Como faz para saber se um problema de saúde está no físico ou no espiritual? Então, é muito difícil você saber, tá? Só o plano superior sabe.
Só os espíritos avançados sabem. Tá? Não tem como o ser humano aqui saber. Ele não tem acesso à informação. Né? É verdade que antes de nascermos, escolhemos nossas doenças kármicas? Somos nós que escolhemos ou são outros espíritos? Não. Quem escolhe é o conselho kármico. Tá? O conselho kármico é um grupo de pessoas, né, que são como se fossem juízes que vão aplicar a lei. Não é ele que decide no sentido, né? Eu sou mal pra caramba, você vai se ferrar. Não. Existe uma lei muito bem estabelecida no plano espiritual e para o projeto Terra. E quando o espírito aceita, presta bem atenção, quando ele aceita, quando ele assina, pega o dedo, carimba lá, as leis, ele sabe que ele vai ter que cumprir a lei. Então, quando ele vem aqui, ele cria um karma denso e pesado. Quando ele morre, na retorno, ele vai sentar com os médicos, com o conselho kármico vai olhar a lei e vai falar, olha, você vai ter que passar por essa situação, porque é a lei. Então, você reencarna com o seu corpo todo projetado para resgatar, através, às vezes, de doenças, através de falhas corpóreas, aquela situação que você infligiu no passado a muita gente. Ele tem uma consciência do que ele vai passar, não tenha dúvida. Não tem, é como eu pego um cara, prisão perpétua agora pro cara. Ele sabe que ele vai passar, né? Vai ficar preso a vida inteira na cadeia. É horrível. Né? Pensa o que é ficar preso perpétua na cadeia. Você fica dentro da sua casa, sai de vez em quando, já tá achando ruim pra cacete. Com essa pandemia, imagina trancar você numa cela 2x2 e deixar você lá o resto da sua vida. Né? Só tomar um banhozinho de sol e volta. Então, é complicado, cara. É complicado. Isso é duro para a alma. Não é fácil, não. Né? Se uma pessoa fumou muito durante sua vida, mas entendeu e parou, o plano espiritual pode dar uma segunda chance para a pessoa ainda em vida? Depende da que idade que ela parou. Quanto tempo ela fumou. O que você já agrediu o seu organismo. O que você já destruiu o seu campo celular. O quanto ela já foi destruída, né? Porque, veja bem, né, tem células que não se recuperam. Certo? Tem células que com o tempo ainda se recuperam. Células do sistema nervoso não se recuperam. Células cerebrais não se recuperam. Então, se você passou por essas destruições, né, o pulmão pode ser limpo, tem certas áreas que podem ser limpas, se você faz um processo de purificação, de limpeza, tá? Mas é uma opção que você tem de fazer mudanças, né? Realmente procurar a pureza na alimentação, não usar droga, bebida, essas bebidas fortes que mais destroem o sistema do que qualquer outra coisa. Tem que tomar consciência. Né? A meditação é considerada uma medicina de cura interior? Sim. Porque, veja bem, existe um tipo de doença que não é física nem biológica. Existe um tipo de doença que é da consciência. O que é uma depressão? O que é a dor de corpo? Né? Dor de corpo não é uma doença biológica. Né? A dor de corpo é uma doença da emoção, emocional. O indivíduo fica triste, amargurado. E existe uma coisa, né, que todos os cientistas nossos já até conhecem, uma coisa chamada somatização. Ou seja, eu tenho um problema emocional, uma doença emocional, e essa doença emocional, ela afeta, depois de um tempo, o corpo biológico, criando uma doença física no corpo biológico. Tá ok? Você quer ver uma característica? Anorexia. Anorexia é uma doença tipicamente psíquica, tá? Que afeta demais o corpo biológico. Por quê? A pessoa não come. Ela não come. Quando come, vomita, sabe? Né? Aí se chama bulimia, né? Ela come e fica com sentimento de culpa porque comeu e vomita põe tudo para fora. Então, é um estado psíquico, é um estado psicológico, é uma doença psicológica que vai afetar diretamente o corpo físico.
Esse é um exemplo, tem centenas de exemplos. Tá? Aquela pessoa que está muito triste, amargurada, numa depressão profunda, que é uma doença psíquica, ela faz com que todo o seu sistema imunológico, as suas células, também parem de funcionar. Entra em depressão. Aí o sistema imunológico, pum, cai. Aí qualquer tipo de doença, bactéria, vírus que entra, te ataca com mais profundidade. Entendeu? Então, é como diz, um corpo feliz é um corpo saudável. Um corpo angustiado, um ser angustiado, tem um corpo também angustiado e frágil. Os espíritos que mais ajudam nas curas aqui nesse plano são espíritos que já estiveram encarnados aqui ou são extraterrestres? Não, a maioria são espíritos humanos, né? E muitos desses espíritos humanos que eram da área médica aqui, tá? Eram pessoas de enfermagem, eram da área médica, psicoterapeutas, terapeutas. Esses indivíduos, do outro lado, eles gostam de trabalhar, continuar até trabalhando nesse processo de auxílio médico, tá? Ok? Então, realmente, existe... Os ETs intervêm só quando é necessário, né? Quando a coisa é... Na verdade, o que os ETs fazem é trazer os equipamentos de alta tecnologia e ensina, dá curso para os espíritos usarem. Ah, né? O plano espiritual pode curar e recriar as células que não se regeneram? Pode, se eles quiserem, pode. Eu digo para vocês que o plano astral pode pegar qualquer órgão do teu organismo e tocá-lo por um novo 0 km, a hora que eles querem. Tá? Qualquer órgão. Tocar, só assim. Tá? Bom, então, veja bem. Isso é uma maneira de enxergar. Tá? É uma maneira de você ver como o plano espiritual pode atuar. Tá? Ontem nós falamos da egrégora de cura, né? Então, vamos só reforçar isso. Então, os hospitais, todos os hospitais têm uma egrégora de cura. Tá? Porque é lá que todos os doentes vão. E os nossos médicos tentam fazer o que eles sabem. Mas em muitos casos, os médicos não sabem o que fazer. E às vezes os médicos cometem graves erros de interpretação, ou dando um remédio errado, ou numa dosagem errada. Isso prejudica demais o paciente. Então o plano astral, a dar uma análise e ver que não está no aspecto kármico do indivíduo, aí há uma interferência da área médica astral. Então, num hospital nós temos duas equipes médicas, a equipe física e a equipe espiritual. Tá? Uma das formas que eles têm de maior atuação é colocar remédio espiritual no soro. Toda pessoa está tomando soro, porque todo mundo toma soro no hospital, né? Primeira coisa que o cara faz é tomar soro quando entra no hospital. Né? Entendeu? Aí os espíritos vão lá e colocam um remédio certo para dar uma equilibrada, uma harmonizada no indivíduo. Tá? Quando, né? E até cura o problema, se for o caso. Mas eles continuam acompanhando, vai, né? Porque tem pessoas que vai entrar no hospital e vai morrer. Está escrito na ficha, olha, vai partir. Então os espíritos só vão melhorando a situação para ele morrer com saúde. Ou seja, morrer bem, vamos supor assim. Né? Então, e tem uma equipe espiritual no hospital também, que são responsáveis para transportar os mortos. Ok? O que eles fazem? Eles apagam o morto, dá uma anestesia nele. E ele só vai acordar 2, 3, 4, 5 dias depois no astral. Né? E dependendo da situação, né, vai ser aquele teatrinho que eu falei para vocês, né? Dependendo do espírito. Aí um outro assunto que a gente vai discutir depois. Uma outra aula qualquer. Tá? Então, se no hospital tem essas egrégoras de cura, quando você monta a sua clínica holística, né, e você é um desses que tem consciência do plano astral, quando você tem a consciência é muito melhor, porque os médicos não têm consciência. Né?
Você está entendendo? Agora, tem médicos que têm consciência, sabe? Eles, né, vai lá, já pede ajuda, faz uma oração antes, tá? Tem todo um processo que eles têm consciência da ajuda espiritual. Então, você, quando você vai na sua clínica, no seu, né, ambiente de trabalho, e todo dia você atende, todo dia você está pronto para fazer esse trabalho, então você vai atrair uma egrégora espiritual. E essa egrégora espiritual, ela vai ajudar nos processos de cura. Elas vão intervir com a ciência e com a tecnologia delas. Na sua casa, quando você for dormir, ou quando você for fazer uma meditação, coloque um copo com água ao seu lado. Uma das técnicas mais interessantes que o plano espiritual usa para te ajudar em sua saúde é colocar remédio especial para você naquele copo de água. Uma garrafinha com água, tal. Mas não dê para ninguém. Você não pode pegar aquela água e dar para os outros, porque aquele remédio foi projetado para você. Tá? Não é porque fez bem para você que você vai pegar aquela água e dar para os outros. Existe, quando você vai no centro espírita, por exemplo, o cara põe um monte de garrafa lá, certo? Né? E fluidifica a água, sabe? Tal. Isso sim, isso é uma coisa geral. Isso tem também. Todo mundo se beneficia de uma vibração positiva da água, tal. Mas isso é uma coisa mais geral. Quando o indivíduo tem um problema específico, ele vai receber um remédio específico para aquele problema que ele tem. Então, por isso, é muito importante, se você vai no centro espírita, coloca o nome seu na garrafa, o seu nome. Porque os médicos que estão analisando os problemas no plano astral, ele já vai na garrafinha sua com água e põe o remédio para você. Por isso você não pode transferir aquela água para os outros. Você tem que bebê-la você mesmo. Tá? É a assinatura para o teu problema. Aprenda a fazer isso todo dia quando você for dormir também. Ao deitar-se na sua cama, coloca ao teu lado um copo com água, pode cobrir com uma redinha, uma jarra, uma garrafa plástica mesmo, que o plano astral trabalha de forma que atravessa esse material físico, né? Então eles vão colocar remédio, se for necessário eles vão fluidificar, vão colocar remédio, e no dia seguinte você vai beber nessa água. Tá? Que vai ser de grande valia para você poder também trabalhar nesse processo de cura pelo plano espiritual. Fala, Ju. Para recuperar as células que não se regeneram, teriam que ser apenas os ETs ou os espíritos da Terra conseguem fazer isso também? Não, eles sabem fazer isso também. Eles conseguem fazer isso também. Só que tem que estar no seu Dharma. Não pode ser uma coisa kármica. Eu já disse para vocês que eles podem fazer qualquer coisa. Desde que a lei permita. Desde que isso é permitido para você. Que não é um aspecto kármico que você está arrastando. Tá? Pode se regenerar qualquer coisa. Né? Mas quer ver? Eu tenho um amigo, deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente de carro, né? Num determinado balão. Ele estava no passageiro e ele já estava meio bêbado também da noitada. Coitado. É um amigo músico, inclusive, que toca com a gente. Gente boa pra caramba. Mas gosta de tomar umas batidinhas, umas piritinhas, tá? O que acontece? A porta do carro abriu e ele caiu. E ele bateu o ombro, essa parte aqui, tá? Ok? Então aqui existe umas células nervosas aqui que controlam o movimento do teu braço. O que aconteceu? Né? Ele sofreu as lesões e nunca mais conseguiu se recuperar. Mesmo com as cirurgias espirituais, mesmo com trabalhos espirituais. Tá? Como eu sei que tem toda essa tecnologia no plano astral e ele não foi recuperado, inclusive hoje ele não consegue fazer esse movimento aqui, só movimenta a mão assim, tá? Então isso aqui ele não faz. Então, para tocar, ele toca com dificuldade porque ele só consegue mexer a mão aqui, sabe? E ele é professor de música, professor de violão, professor de guitarra, professor de contrabaixo. Olha, e isso fez ele se superar, entendeu? E ele toca com a gente, toca comigo, já tocou muitas vezes comigo, né? E na noite vive disso, é professor de música e canta na noite. E tem esse problema de que ele não conseguiu se recuperar. E são por causa das células nervosas,
que não, o estímulo não passa, né? Queimou, não reproduz outra, só tem o sistema célula-tronco. Célula-tronco é uma técnica moderna de você injetar as células-tronco naquele lugar e elas reconstruir o tecido, né? Essa é uma esperança para tetraplégico andar, sabia? Porque você lesa a espinha, por exemplo, você fica tetraplégico, lesa aqui, ou lesa em qualquer parte. E aí as células morrem, elas não conseguem mais fazer a função. Não passa o sinal, a sinapse não passa. Agora, se você pegar a célula-tronco, injetar ali e novas células nervosas serem construídas, aí o sistema volta a funcionar. Então a grande esperança para tetraplégico andar, para paraplégico andar, que sofreram acidentes, por exemplo, sim, né? Até pessoas que tinham paralisia, né? por vários problemas, né? Causados até pela poliomielite, né? Você consegue recuperar com célula-tronco. Mas é uma pesquisa que ainda está no início, né? Ela já tem dado bons resultados, sabia? Mas só que o Pronastal trabalha de um outro jeito. Amanhã eu vou tentar explicar para vocês a tecnologia, né, que eles usam, né, que a gente no futuro vai usar para corrigir os nossos corpos, os nossos defeitos. E o Zé Ligó fez algo assim. Né? São verdadeiros milagres para nós. Toda a ciência muito avançada, ela é um milagre diante daquelas pessoas. Você imagine, há 2000 anos atrás, lá na época de Jesus, se nós passássemos com um avião de caça, um F, você imagina o que os negros lá iam pensar? E daí eu pouso esse bicho, e porque nós temos um avião, um avião inglês, que ele é esse avião de caça, uma puta velocidade, e a hora que ele vai pousar, ele precisa de campo de aviação para pousar, precisa de pista. Ele para, é o Black Hawk, né? Ele faz assim, ó, ele pousa verticalmente. Imagine eu com um avião desse, pousando há 2000 anos atrás, numa cidade daquelas. E geraria todo mundo em pânico. É Deus descendo lá de dentro, certo? De uma máquina voadora, eles nunca viram uma máquina com aquela velocidade incrível, né? E aquele pássaro de aço pousando, e você saindo lá de dentro com aquela roupa estranha do piloto. Você imagine, né? Por isso que eu falo para vocês, uma tecnologia muito à frente do seu tempo parece deuses e milagres. Existe algum remédio caseiro que podemos utilizar junto com a ajuda do plano astral? Sempre tem. O que a gente deve fazer? Nós devemos fazer sempre a nossa parte e depois você deixa que o plano astral faça a parte dele. Então, toda vez que eu tenho um problema, uma doença, qualquer coisa, eu vou tentar de tudo, tá? Inclusive, tem uma época atrás aí, que começou a me dar uma dor de estômago, mas uma dor de estômago, né? E eu falei, puta, o que será que está acontecendo? Será que eu comi alguma coisa ruim? Uma cólica do cacete, mas dava aquelas cólicas, puta, que dá aquela dor. Aí eu comecei a fazer tudo que eu sabia, você está entendendo? E chá não sei do que, e bicarbonato de sódio, e isso, aquilo, e tá, até remédio ocidental eu tomei, você tá entendendo? E nada passava aquela merda, cara. Nada passava aquela merda. Então chegou um ponto que eu chamei um amigo espiritual e falei assim, pô, você não pode me dar uma dica aí, não? E eles lidam comigo, olha como é que os espíritos lidam comigo. Eles olharam assim para mim, você tem certeza que você já tentou de tudo que nós lhe ensinamos? Falei, pô, eu já fiz de tudo, cara. Tomei tudo quando é medicina oriental, já usei, já fiz massagem, tudo, né? Já fiz doim. Nada funciona. Não, tá faltando uma coisa ainda. Aí eu lembrei, puta merda, tá faltando mesmo. Acupuntura, eu usei a agulha de acupuntura. Rapaz, eu fui lá nas minhas coisas, peguei as agulhas, deitei na cama, fui estudar o ponto, estudei o ponto. A hora que eu coloquei a agulha no ponto, aqui que é um ponto que fica entre o umbigo e o externo, é bem no meio, ele é o ponto específico do meridiano
no vaso da concepção, né? Então a energia estava muito parada, presa. A hora que eu coloquei a agulha aqui, é como se fizesse assim, ó. Toda aquela energia que estava amarrada, presa, ela sai. E foi assim, ó. Foi um alívio. Nunca mais doeu. Você acredita? Tirou assim como se tirasse por milagre. Por milagre. Então veja bem. O plano espiritual intervém quando? Quando eu uso todas as técnicas. Eu tenho que fazer a minha parte. Às vezes são coisas que eu mesmo tenho conhecimento para consertar. Você está me entendendo? Não é preciso chamar os espíritos. Às vezes um chazinho que você toma já fica bom. Sabe? E nesse caso eu tentei todas as técnicas. Mas só faltava agulha. Botou, o meridiano estava bloqueado. Aí o chá não adianta. Aí você toma outra coisa, porque o meridiano está bloqueado. Aí eu que botei, o meridiano desbloqueou, foi assim. Sabe quando te murcha? Parece que estava inchado, aquela coisa de dar aquela murchada. Você fica tranquilo. Nossa Senhora. Falei, puta, agora eu vou dormir direito, cara. Sumiu a dor, graças a Deus. Agradeci o espírito deu risada, agradeceu e foi embora. E ele não fez nada. Certo? Mas ele não falou o que eu tinha que fazer. E nem o ponto que eu tinha que colocar a agulha, tá bom? Nem isso ele falou. Ele falou, se vire. Você já estudou, nós te ensinamos um monte de coisa. Você já fez curso de acupuntura, já foi professor de acupuntura. Pô, né? Vamos usar o que você sabe. Ele me dá uma dura também. Você está pensando que não. Chega para mim, passa a mão na minha cabeça. Ai, tadinho, vou cuidar de você. Mas nada. Se vira nos 30, meu filho. Agora, quando não tiver mais jeito, já você entende tudo e nada deu certo, porque o problema é mais grave, né? Que daí eles vêm e dão uma consertada, dão uma ajudada. Professor, o senhor consegue ver a ficha kármica e dármica das pessoas? Não. Não. Isso é proibido, né? Só se houver muita necessidade, aí o pessoal me mostra, mas não é tão simples assim. A gente não tem o direito de ficar entrando na vida das pessoas. E eu não faço isso. Eu não sou, por exemplo, bisbilhoteiro. Tá? Eu não sou bisbilhoteiro, saca? Eu não fico fuçando a vida das pessoas, sabe? Eu cuido da minha vida. Sabe? Eu procuro cuidar da minha vida. Já tem problema demais cuidando da minha vida para ficar preocupando e ficar fuçando a vida dos outros, né? Fofoqueiro que gosta de fazer isso. Ai, ai. É recomendável trabalhar com curas em nossa residência? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você vai atrair uma egrégora espiritual para dentro da sua casa. Né? Eu não falei para você que a dona Chiquita, benzedeira, ontem, eu falei para vocês, ela atendia na casa dela. Ó, o meu irmão, ele é médium de centro espírita aqui da cidade, tá? Ele é um médium de centro muito antigo. Há muitos anos que ele trabalha. Todo dia, depois das 4 da tarde, ele atende as pessoas aqui em casa. Ele termina o serviço dele na oficina, que ele é marceneiro, das 4 até as 6, 7 da noite, e vem gente. Ele dá passe, dá orientação, faz massagem, só para atender as pessoas. Em casa, aqui na minha casa. Professor, o que os espíritos falam da iridologia? A iridologia é uma técnica interessante, é uma técnica muito antiga, né, desenvolvida na Índia principalmente, né, e na China. Na China, os chineses tinham essa técnica muito profunda, porque os chineses tinham um problema, os médicos chineses, eles tinham um problema, principalmente os médicos da corte imperial. Os médicos da corte imperial, eles, para fazer diagnóstico, eles não podiam ver a mulher nua. Você não podia despir a mulher para palpar, para ver se tem manchas. Olha o problema do médico da corte. Ele só podia tocar na mão e no máximo no pulso. É uma pulseira do cacete, né? Hoje a gente vai no médico, o médico abre até as pernas da mulher para examinar tudo que tem direito, né? Certo? Mas imagina aquela época. Então os médicos chineses tiveram que desenvolver uma técnica, presta atenção, desenvolver uma técnica, só tocar no pulso da pessoa, só no pulso, e por esse toque ele consegue saber qual órgão do corpo humano está doente. Ele detecta se o rim está doente, se o fígado está doente, se o estômago está doente, se o coração não está legal. Só
numa técnica chamada diagnóstico do pulso. Tá ok? Tá? Então, qual que era a pergunta mesmo? Eu esqueci. O que os espíritos acham da iridologia? Ah, tá, é verdade. Então, a iridologia foi uma observação também dos antigos, que todas as vezes que as pessoas tinham um desequilíbrio energético, algo acontecia em uma área da íris. Sabe? Em uma área da íris, né? Aparecia uma mancha, aparecia uma falha, aparecia uma coisa. Então, eles começaram a mapear isso daí. Então, pegava uma pessoa que estava com o fígado palhado, olhava os dois olhos, ó, neste ponto que tinha uma mancha. Isso está associado ao fígado ruim, né? Ah, o cara tem problema cardíaco. Numa área do olho aparece uma outra mancha ali, um problema. Você está entendendo? Então, essas zonas são chamadas zonas de reflexo que refletiam um órgão defeituoso no sistema biológico. Então, iridologia é o estudo da íris para diagnosticar. Você não trata através da íris, tá? É íris diagnóstico, nós chamamos. Tá? E eu já vi casos interessantíssimos. Interessantíssimos. E a iridologia realmente funciona. Professor, o senhor já presenciou alguém ser curado de uma doença considerada irrecuperável pela ciência humana? Com certeza. Se sim, qual? Com certeza. Câncer. Câncer. Né? Isso aí, pessoas que eu acompanhei. Tá? Pessoas que eu acompanhei. Tem pessoas que estavam diagnosticadas uma cirurgia. Olha, fizeram uma cirurgia no coração e olha, você vai, daqui tantos meses, nós vamos ter que intervir de novo, nós vamos ter que fazer isso de novo. Tá? Vieram até nós fizemos um trabalho de cura, como a gente sempre faz. Tá? A hora que voltam no médico, não precisa fazer mais nada. Olha, milagrosamente se recuperou, aconteceu algo que a gente não sabe, mas não precisa fazer cirurgia. Não é eu coloco 1 milhão de casos para vocês. Né? De uma interferência superior, né? Alterando profundamente o diagnóstico de uma pessoa. De tumor sumir de uma hora para outra. Tá? Uma pessoa que te odeia pode te deixar doente? Pode. Como blindar essa energia? Então, Seria rezar para o mentor dela? Não, eu acho o seguinte, né? Deixa eu te explicar isso aqui na lousa, que talvez fique mais fácil de entender. Né? Muito bem. Todos nós, né? Todos nós temos um campo de energia. Qual é que é a pergunta mesmo de novo, para focar na resposta? Tá. Então, veja bem. Nós temos um campo áurico. Esse campo áurico nosso, ele tem uma cor e uma frequência operacional. Se uma outra pessoa, né, começar, ela tem uma aura dela também, e ela começar a emitir uma radiação de pensamento, de ódio para você, e essa radiação tiver na mesma frequência do seu campo áurico, ela perturba. Certo? Ela afeta. Mas se você for uma pessoa que tiver uma frequência acima, devido às suas práticas de yoga, você é uma boa pessoa, uma energia, você é vegetariana, essa energia nem toca em você. Ela passa por você e não afeta. Então, é eu que preciso me elevar. Se eu me elevo, nada me perturba. Nada me afeta. Tá? Eu crio um escudo protetor para isso. Professor, a solidariedade de coração abranda o karma? Olha, eu já falei em uma aula que vocês estão querendo fazer comércio. Sabe? O que é comércio? Olha, eu fiz merda no passado,
Então agora eu vou ser bonzinho, vou fazer umas coisas aqui. Dá para trocar? Dá para amenizar? Gente, karma não se comercializa. O que você plantou, você vai colher. Sabe? O que você já fez, já está feito, não tem como desfazer. O que você está fazendo agora é para você colher lá na frente. Você está plantando agora. Certo? Então o que você plantou agora não vai mexer no que você fez lá atrás. Não vai, não vai. Tá? Tenha consciência disso. Então, plante a partir de agora, para no futuro você colher coisas boas, você ter muito Dharma. O que nós fizemos no passado, nós estamos resgatando, nós estamos trabalhando para resgatá-lo. Não tem comércio com Deus, tá? O que está feito, está feito. A pessoa que recebe a energia, então precisa estar na mesma frequência da que está emitindo? Exatamente. Tem que estar na mesma frequência. Né? Na mesma sintonia. Ok? Então é isso, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com todos vocês. E amanhã estamos de volta para o último módulo, tá? Namastê.